Bom, vamos falar então do teu projeto luminotécnico, né? O projeto de iluminação. Aqui o Marcelo teve o cuidado de desenhar todos os caibros para a gente poder colocar, alocar a iluminação entre eles ou exatamente em cima deles, tá? Então, nessa área aqui da tua suíte, a gente vai ter todos esses caibros que tem lá a parte do teto inclinado, né? Então, o que que foi planejado para essa área? A gente colocou um trilho, um trilho aqui e o outro aqui, ó. Então, esse aqui justamente para poder direcionar a iluminação para cá e esse aqui para poder fazer a iluminação direcionada tanto aqui para tua bancada quanto aqui para o teu armário. Aqui a gente colocou dois pontos de iluminação, né? Pode ser pendente ou pode ser direcionável. A gente acha até que é melhor direcionável. Então, fixa aqui. E se repete aqui, ó. Então, aqui, ó, direcionáveis aqui e aqui, tá? E aqui um ponto central. Acho que é isso. Aqui para a área do banheiro, tá? A gente colocou uma arandela, né? A gente deixou um ponto aqui para poder fazer a iluminação dessa área, um ponto aqui para fazer iluminação direcionável para essa área aqui, né? Caso a gente vá ter aquela perfumaria que a gente tinha conversado sobre a possibilidade. Aqui a gente colocou um perfil de LED, que é uma luminária bem fininha, né? Que só vai fazer um risco de luz, mas joga uma iluminação bem bonita, que seria uma iluminação geral para essa área. E aqui na área do box a gente coloca um ponto que é só para fazer a iluminação para o espaço do chuveiro. Então não precisa tomar banho com muita iluminação. Se tu quiser tomar um banho mais relaxante, tu pode usar só essa iluminação aqui. Vamos falar aqui então sobre essa suíte. Esse pedaço aqui, ó, ele é, né, planinho e essa área que a gente já tem o teto inclinado. Então, aqui a gente colocou dois pontos que são direcionáveis, né? E basicamente aqui a gente trabalhou com o ponto central. Só que aqui a gente trabalhou com o ponto central meio que deslocado, né? Um para essa área e outro para essa área aqui, para fazer a iluminação dessa parte aqui da área de armário, tá? Aqui a gente tem um direcionável também em cima da bancada. Desse lado a gente não colocou justamente para tu poder trabalhar com abajur e ter de repente uma iluminação diferente de cada lado da cabeceira. A gente acha também que fica interessante esse tipo de iluminação assimétrica. Aqui no corredor a gente trabalhou com uma placa de LED, né, daquelas retangulares nessa área. E aqui, dá um aumentinho, né? No banheiro social, a mesma coisa, ó. A gente tem um ponto de iluminação aqui para a área do box, sempre do lado oposto do chuveiro, porque senão a gente levanta a cabeça para lavar o rosto e fica olhando para a luz, gera um incômodo, né? Um ponto central para essa área e uma arandela. Para essa área aqui do. Ai, esqueci. Da tua dispensa da casa, não é dispensa, da rouparia da casa, voltou. A gente pensou em colocar dois pontinhos aqui assimétricos que vão fazer a iluminação voltada para esse espaço, tá? Aqui eu vou falar depois. E aqui no nessa suíte de hóspedes, como é um pouquinho diferente o layout, a gente vem trabalhar com o trilho, igual que a gente trabalhou lá no teu quarto, aqui direcionado para a área do armário. Aqui no hall de entrada, né, que é essa parte que a gente tem mais plana do dormitório, duas direcionáveis para esse espaço. E aqui em cima da cama, mas sempre mais para a parte do pé, a gente trabalhou com a iluminação geral. E aí, diferente dos outros, é que a gente não colocou direcionável, que é para a gente poder trabalhar com alguma coisa mais
solta, né? Uma luminária basicamente ou na cabeceira ou alguma coisa tipo abajur, que é para poder dar um pouco mais de diversidade. Aqui no teu escritório, a gente tem esse ponto aqui, ó, que ele fica central e é legal que ele não fica exatamente em cima não fica exatamente em cima do ponto do escritório. Então, o acionamento dessas áreas dessa iluminação central vai ficar por aqui e por aqui. Aqui no lavabo agora. A gente trabalhou, então, nessa área externa aqui da bancada com o ponto das arandelas, né, que é para fazer iluminação do espelho, e com esse ponto aqui na circulação, vai acender por aqui. E dentro do banheiro, então a gente trabalha com esse ponto central aqui, a gente não trabalhou com uma iluminação exclusiva para a área do box, porque a gente achou que daí não seria tão necessário fazer esse tipo de investimento. Vamos falar um pouquinho aqui então da sala. Aqui na sala a gente setorizou em áreas, tá, Liliana? Então, essa aqui a gente chama de área um, que a gente chama de área de entrada e que também tem basicamente a lareira, que é um ponto de destaque, né? Então, a gente trabalhou com um trilho aqui para poder direcionar a iluminação para essa área, para a tua lareira, para essas áreas aqui. E aqui a gente trabalhou também com um trilho eletrificado para poder trabalhar esse espaço de iluminação aqui, para ficar bem diferenciado. Então, aqui a gente tem um pé direito mais baixo, então a gente resolveu trabalhar com trilhos, tá? Nessa área aqui, ó, que é central, que fica entre esses espaços, que a gente tem um pé direito mais alto, né? A altura do piso até o teto é muito maior. A gente trabalhou com um efeito que eu gosto muito, que a gente chama de wall wash, que é lavar a parede com luz. Depois eu vou fazer um vídeo para você sobre essas coisinhas, tá? Então, aqui, ó, onde tem esse B4, a gente vai trabalhar com esse wall wash, justamente destacando essa tua parede. E na área aqui da sala, a gente trabalhou na parte central com um trilho para jogar luz tanto para o piso quanto para esse painel. E atrás aqui do sofá, um outro trilho, né, fazendo contraponto para fortalecer ainda mais o wall wash para essa parede de destaque, tá? Aqui a gente trabalhou com um ponto só para fazer o acesso, marcar bem o acesso para o teu escritório, né? E para fechar essa área aqui de jantar, a gente trabalha de novo com um trilho que é para jogar luz para o todo aqui, para a gente não ter pontos de sombra, tá? Aqui na área do jantar, a gente trabalhou com esses refletores que a gente adora. Como o teto aqui é bem alto e inclinado, a gente quer jogar luz de baixo para cima. Aqui é a parte mais baixa, aqui é a parte mais alta, então a gente quer lavar esses espaços aqui com luz. Por isso que a gente trabalhou com esse tipo de refletor aqui. E aqui na frente da cristaleira, a gente trabalhou com dois pontos direcionáveis justamente para fortalecer a iluminação da tua cristaleira. E, né, sobre a mesa de jantar, a gente trabalhou com um pendente que a gente pensa num pendente grande para fazer esse ponto aqui da mesa de jantar. Aqui, vamos falar da cozinha, então, né? Cozinha sempre um ponto de muita luz, né? Então, para iluminação geral, a gente trabalhou com esses aqui, que são de novo aquelas placas de LED, tá? Que vão ficar aqui sobre a parte de madeira. E aqui sob a península, a gente trabalhou com esses direcionáveis, ó. Então, não só sobre ela, mas fazendo um apoio. Aqui tem esse intervalo que parece ser um pouco maior, mas é porque justamente a gente vai ter aqui o exaustor, né? E ele já vem com iluminação, então a gente já resolve toda a iluminação aqui da tua península. E aí aqui uma iluminação geral. Aqui, ó,
Como a gente vai ter um móvel que fica superior, normalmente a gente trabalha embaixo dele também com uma fita de LED. Então, tu vai ter direcionável aqui e iluminação geral na circulação, tá? Aqui o lavabo eu já falei, né? Vamos falar aqui então da lavanderia. A gente tentou programar uma questão de que a gente chama de unidade, né? Então a gente trouxe essas duas luminárias aqui para a área de circulação geral da lavanderia, exatamente iguais, tá? Então essas duas aqui, exatamente iguais às da cozinha. E nessa área aqui que é mais de trabalho, a gente está trabalhando com aquela luminária tipo tartaruga que tu deve conhecer, mas a gente depois, eu vou fazer depois umas imagenzinhas para ti, só sobre elas, né? Que é justamente para facilitar a questão do varal. E aí a gente tem umas direcionáveis aqui, ó, em cima das áreas de máquina de lavar, tanque e aqui para a área de passar. Aqui, para essa área do banheiro, a gente trabalhou somente com um ponto de iluminação geral. E aí, para mudar um pouco de tudo que estava sendo aplicado, a gente trabalhou com uma redonda. E aqui, para essa área da varanda, a gente está trabalhando com as mesmas tartaruguinhas nesse espaço. Vamos falar aqui, então, do nosso espaço gourmet, né? Aqui para o espaço gourmet, a gente tem as arandelas, né? Aqui para essa varanda, a gente trabalhou também com a ideia do refletor, né? Jogando luz. E para melhorar a iluminação dessa área de trabalho aqui, a gente trouxe aquela mesma tartaruguinha lá e um direcionável aqui para fazer um efeito de iluminação nessa parede. Aqui, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom para caber tudo na tela, ó. Daqui até aqui, que passa sobre a tua bancada, a gente pensou em trabalhar com aquele cordão de luz. Então, é um fio, né? Basicamente, é que a gente tem várias lâmpadazinhas penduradas. Então, é um cordão com lâmpadas penduradas, até para dar um ar assim mais bucólico, mais solto, tá? Aqui de novo, ó, a gente continua com a ideia de lavar esse forro com luz a partir desses refletores e valorizar os nossos pilares a partir desses pontos que são mini de croica, são bem pequenininhas para fazer essa marcação. Aqui a gente também trabalha, ó, com uma iluminação geral, porque aqui a gente vai ter a rede, né? A arandela aqui, um ponto aqui para a deusa, né? Vai ficar nas costas dela, não é para ficar nem na frente nem em cima, por isso que tá aqui atrás, exatamente para a gente fazer a aura dela iluminada, tá? Então a gente acha que vai ficar mais interessante trabalhar com esse contraponto. Aqui de novo um ponto de iluminação geral para essa área de rede aqui e de novo a iluminação para os nossos pilares e para o nosso teto inclinado aqui, para o forro inclinado. E aí, aqui, para marcar a entrada, além de a gente ter aquela repetição do teto inclinado, a gente ainda vai ter a iluminação central e os pontos aqui que ficam sobre os pilares e o wash aqui nessa parede de destaque de entrada, que é já para fazer uma iluminação de entrada. E aí aqui fora a gente colocou as arandelas, que eu já tinha te mostrado no outro projeto de pontos, né? E a iluminação do jardim eu vou te mostrar no próximo vídeo, senão fica muito grande.